Senhoras, senhores, então vamos começar a segunda parte da disciplina, que é agora, depois de passarmos pela introdução à metafísica, agora vamos começar então a introdução à lógica, tá? Lógica é uma parte da filosofia. Lógica surge, na verdade, como uma parte da filosofia, lá na Grécia Antiga, né, com Aristóteles. É ali que nós temos a origem dessa disciplina, que é chamada atualmente de lógica, né? Essa disciplina, mesmo tendo surgido lá em Aristóteles, ela ficou muitos séculos sem evolução substancial. Ela evoluiu em pequenas coisas, em detalhes, né? A lógica, depois de tantos séculos sem evolução, o filósofo alemão Kant chegou a afirmar que tudo que podia ter sido feito em lógica, o Aristóteles fez, né? Essa é uma passagem famosa do Kant, e isso faz parte, claro, do folclore, né? Do folclore das histórias que são contadas sobre a história da filosofia, sobre a lógica, etc. Então tem essa famosa passagem do Kant. Depois do Kant falar isso, no final do século XIX, no início do século XX, a lógica voltou a ter evoluções sistemáticas com os trabalhos do Gottlob Frege, que vocês conhecem, uma passagem de um artigo dele que eu citei aqui na parte de introdução à metafísica, o artigo Über Sinn und Bedeutung, sobre o sentido e referência, né? Então, o Frege e o Georg Bull, foram responsáveis por dar a essa disciplina um novo contexto, uma nova forma, né? De modo que, depois dessas contribuições dadas pelo Frege e pelo Bull, naquilo que é chamado de lógica proposicional, o Frege é aquilo que é chamado de lógica de primeira ordem hoje em dia, né? O que era chamado de lógica de predicados, ainda é. Depois de fazer tudo isso, a lógica no século XX vem tendo alterações substanciais a todo momento, né? E agora no século XXI é uma disciplina que não para de ter novidades. Então, o que é interessante é observar que a lógica, mesmo tendo sua origem na filosofia, no século XX, no século XXI, aconteceu um uso muito intenso da lógica também pela matemática, né? Então, aqui existiram muitas conexões feitas entre a lógica e a matemática, de forma que isso aqui dá origem a uma série de questões sobre os fundamentos, né? Sobre os fundamentos da razão. E, por outro lado, a lógica também tem sido muito usada, muito estudada pela ciência da computação, né? Então a lógica, além de ser hoje em dia trabalhada no interior da filosofia, ela também pode ser trabalhada no interior da matemática e no interior da ciência da computação. A ciência da computação aqui, basicamente, né, uma área de, vamos dizer, teoria da computação, né? Teoria da computação. Então, o que é interessante é que a disciplina lógica, a natureza, ela tem uma natureza
bastante interdisciplinar. E, no fundo, a disciplina lógica, ela tem uma aplicabilidade em qualquer área do conhecimento, né? Porque qualquer teoria, essa teoria precisa ter uma lógica para você saber como que você vai raciocinar no interior da teoria. Então, vamos dizer o seguinte: o que seria a definição, né? Qual seria a definição de lógica? Eu tinha falado lá na primeira aula que lógica tocava a questão do inferir, né? Do inferir. Então, ao passo que a metafísica se ocupa do ser, a lógica se ocupa do inferir. Mas o que é o inferir? O que é a lógica? Tem várias definições muito simples que são dadas de lógica, né? O que é a lógica? Então, uma definição básica que é muito encontrada por aí é que a lógica é o estudo dos argumentos válidos, né? Ou seja, a lógica é o estudo das inferências, né? Digamos, é a arte de argumentar, né? Claro, essa não é a definição exatamente de lógica, tal como essa definição é entendida pelos lógicos contemporâneos, mas essa pode ser vista como uma definição bem preliminar, bem inicial, né? Uma definição, digamos, super simples, só para que todos entendam. A lógica, então, seria, digamos, a avaliação dos modos, dos padrões de raciocínio válido, né? Então, claro, para pensarmos sobre isso, né, se eu colocar aqui o inferir, né, podemos dizer aqui, então, que é o argumentar. Claro, viu, gente, isso aqui não é a definição, digamos, profissional. Quando você define lógica, você não vai falar lógica é o estudo dos argumentos válidos, jamais. Esse é só o início, né, para apresentar a questão, tá? Então, você poderia perguntar, bom, mas o que é, então, esse objeto fundamental, que parece ser fundamental da lógica, que é o argumento, né? O que é um argumento? Então, nós vamos precisar aqui da definição de argumento, que é a mesma coisa, argumento é a mesma coisa que inferência, tá? Então, nessa parte aqui de lógica, eu vou colocar aí, digamos, 20 vídeos sobre lógica e, claro, não vou seguir um livro, mas agora vocês vão poder usar, tem esse livro aqui, Lógica, do John Nolte e Rohatyn e Achille Varzi, tá? Esse livro aqui, na verdade, é um livro do John Nolte. Ele tem em português, que é esse livro aí. Então vocês podem procurar esse livro e vocês podem usar esse material para se orientar, tá bom? Eu vou falar algumas coisas que não estão no livro também, né? E não vou seguir o livro exatamente, mas é bom que vocês estudem aí esse. Então, o John Nolte é um lógico bastante conhecido e tem esse livro que foi traduzido para o português, que é um dos melhores livros que nós temos em português para seguir essa parte da disciplina, tá? Então, você poderia falar, mas o que é o argumento, né? O que é um argumento, o que é uma inferência? Vamos pensar o seguinte: o argumento, ele é uma sequência, né? Então, o argumento a gente pode pensar como uma sequência, é uma sequência de proposições, tá? Então, como eu já passei por isso lá em metafísica, você já sabe o que é uma proposição, o que é uma sentença. Não? A gente está usando os conceitos mais ou menos como sinônimos, não importa. Proposição é aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, nós estamos usando P
como símbolo de uma proposição, né? Então, eu poderia colocar aqui também que como outro símbolo, né, de proposição. E R também como mais um símbolo de uma proposição. Uma proposição atômica, né? Uma proposição básica, que se você fosse verificar a verdade dessa proposição, você simplesmente olharia para a realidade, né? Então, um argumento é uma sequência de proposições, tá? Algumas dessas proposições nós vamos chamar de premissas. Ou premissa simplesmente, vai depender. E outra de conclusão. Sempre apenas uma conclusão. Conclusão pode ser uma coisa complexa, mas vai ser sempre uma, tá? Aqui nesse caso. Então, o argumento é uma sequência de proposições. Por exemplo, qual seria o argumento? O argumento que nós vimos no contexto da disciplina já. Todo objeto é idêntico a si mesmo. Então vamos dizer que A é um objeto. Logo, A é idêntico a si mesmo. Isso significa que A é igual a A, né? Então vejam, isso aqui, todo objeto é idêntico a si mesmo, que é um princípio lá da metafísica, né, que nós já mencionamos, é uma primeira proposição. Isso aqui é uma segunda proposição. A é um objeto. A tem um nome e tem um objeto no mundo, né? E isso aqui é uma outra proposição, né? Então isso aqui é uma sequência de proposições. Isso aqui é uma coisa desse tipo aqui. P, Q e R. Então, isso que é o argumento. O argumento é uma sequência de proposições. Claro que nem toda sequência é um argumento, mas o argumento é uma sequência, tá? Então, vejam, o que é esse logo que aparece aqui? O logo que aparece aqui indica que está acontecendo um raciocínio, né? Que está acontecendo uma inferência, que está acontecendo um argumento, que dessas premissas aqui, da premissa 1 e 2, né? Vamos chamar isso aqui a premissa 1, essa aqui é a premissa 2, nós estamos inferindo a conclusão 3. Né? Isso aqui é um argumento bem simples. Né? E o logo? O logo, ele não faz parte da proposição. O logo aqui, ele é um chamado indicador de conclusão. Tá? O logo é um indicador de conclusão. O logo indica, portanto, que aquilo que está depois dele é a conclusão. Então isso aqui é um argumento bem simples. É claro, essa premissa 2, se fosse implícito, se estivesse implícito que A é um objeto, ela poderia ser evitada, né? Aí você poderia ter só todo objeto é idêntico a si mesmo, logo A é idêntico a si mesmo. Sendo A um objeto, que é o que a gente já sabe que é. Então vejam, tem muitos exemplos, né? Vamos colocar um outro argumento aqui. Um outro argumento que nós poderíamos colocar vamos pegar um argumento do Descartes, René Descartes. O argumento do Descartes é: penso, logo existo. Claro, isso aqui é um argumento, mas tem uma premissa oculta aqui, né, que a gente deveria colocar também, que é: se penso,
então existo. Tá? Então isso aqui é um argumento do mesmo modo. Isso aqui é uma premissa, só que essa premissa ela é complexa, ela é uma sentença um pouquinho distinta de P, Q, R, é uma implicação, né? Isso aqui é uma outra premissa, que seria 2, e isso aqui é uma conclusão, né? O existo é a conclusão, 3. Isso é um argumento também. Se esse argumento é válido ou inválido, isso é um outro tema, tá? Estamos só vendo que isso aqui é um exemplo de argumento. Eu poderia chamar essa primeira proposição, vamos dizer assim, que vamos simbolizar penso por P, existo por Q, tá? Então, se a gente fosse colocar isso aqui, teria se P, então Q. P, logo Q. Isso é um argumento também. Não? É um argumento. Aqui você vai falar, mas tem que ter esse logo, porque o logo apareceu aqui, apareceu aqui. Não, poderia ser qualquer coisa. Qualquer indicador, né? No livro do John Note, vocês vão ver lá, tem uma tabela com os indicadores. Os indicadores de conclusão e também tem os indicadores de premissas, né? Então, indicadores de conclusão, nós poderíamos dizer, portanto, por conseguinte, logo, assim, segue-se que, infere-se que, daí. Indicadores de premissa, dado que, assumindo que, pois, visto que, considerando que, imaginando que, né? Então, o indicador de premissa, ele te faz assumir alguma coisa como verdadeira. O de conclusão, ele mostra que uma vez que você assumiu aquilo como verdade, o que você pode inferir, né? Então, a lógica, ela vai estudar, vejam, a relação que se dá entre as premissas ou a premissa, depende do caso, e a conclusão. A lógica estuda essa relação aqui, a relação de consequência. A lógica estuda, então, a relação de consequência lógica. Aqui também, ó, a relação de consequência lógica está aqui, que é a relação que se dá entre as premissas e a conclusão. Aí já é uma definição melhor, né? Muito melhor do que você falar a lógica estuda ou avalia os argumentos válidos. Isso não tem o menor sentido, no fundo. Lógica, ela não estuda os argumentos válidos, digamos assim. A lógica estuda, digamos, a relação de consequência. E essa relação de consequência que se dá entre as premissas e a conclusão é chamada de relação de consequência lógica. Aí essa aqui é a grande estrela da lógica. A relação de consequência lógica. Nós vamos definir lógica como a área da filosofia que avalia, que interpreta, que explora, que examina as propriedades da relação de consequência lógica, em suas diferentes dimensões, em seus diferentes níveis. Tá? Então, lógica é interdisciplinar, estuda a relação de consequência lógica. Vejam que a relação de consequência lógica, isso aqui que na aula 19, naquele exemplo dos dois modelos de Kripke que eu usei, o primeiro você tinha como lei todo objeto é idêntico a si mesmo. Portanto, era uma necessidade A igual a A em todos os mundos, né? No segundo, por abstração, eu falei, considerem que a lei vigente aqui seja todo objeto é diferente de si mesmo. O necessário, então, é todo objeto diferente de si mesmo, A diferente de A. Por quê? Porque esse é o poder da lógica. Lógica não quer saber se a premissa é de fato verdadeira. O raciocínio é bem abstrato, é muito diferente disso. Assumindo que isso seja verdade,
o que podemos inferir. Esse é o ponto. Quem consegue raciocinar dessa forma, independente de querer se determinar se a premissa é de fato verdadeira, mas assumindo a verdade da premissa, ou assumindo as verdades das premissas, ou a verdade da conjunção das premissas, o que nós podemos inferir? O que nós podemos deduzir daí? Esse é o tema central que caracteriza o raciocínio lógico, tá bom? E o que caracteriza a lógica nela mesma.